Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa pílula devocional. A gente está chegando na reta final da nossa jornada de jejum e oração. E se você esteve envolvido desde o início nessa jornada, hoje nós estamos entrando no 13º dia desse período. E caso você não tenha conseguido participar desde o primeiro dia, eu quero te convidar a permanecer aqui com a gente, porque certamente essa dose diária da palavra vai edificar você. E se você desejar, você pode acompanhar a leitura dos capítulos e das devocionais anteriores que você não conseguiu acompanhar antes, você pode fazer isso posteriormente. É tão precioso separar um momento do nosso dia para nós nos enchermos do Espírito, para nós nos alimentarmos com a palavra. Existe uma recompensa para quem ora. Existe um rio de vida fluindo agora mesmo nesse ambiente em que você está, porque o Espírito Santo está se movendo no nosso meio enquanto nós o buscamos. E eu sei que agora, nesse momento, não vai ser diferente. E é por isso que você vai sair desse tempo que nós teremos juntos, alimentado, encorajado, abastecido, com direções, respostas que você tem buscado da parte de Deus. Eu profetizo isso sobre a sua vida nesse momento. E hoje, nesse capítulo que nós vamos estudar a lógica do céu, nós vamos meditar sobre o poder que existe na oração e como que nós podemos ser supridos quando nós colocamos as nossas necessidades e os nossos desejos diante de Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós temos sido impedidos de desfrutar dessa realidade por causa das mentiras que o diabo tem nos contado e, infelizmente, nós temos acreditado nelas. E também pela falta de revelação a respeito desse assunto. Você sabe que a primeira menção do diabo nas Escrituras foi exatamente na descrição do momento da tentação que aconteceu no Jardim do Éden. E o que ele disse para a mulher naquele momento? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Em outras palavras, o diabo está dizendo, é verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Na verdade, essa é a forma como o diabo sempre age. Ele não é criativo, ele não é autêntico e ele continua fazendo isso comigo, ele continua fazendo isso com você, hoje também. Ele está sempre colocando em dúvida a palavra de Deus, porque a pergunta que o diabo fez para Eva ali no jardim trazia implícita a ideia de que Deus estava negando algo a eles, que Deus estava negando algo à humanidade, como se ele estivesse perdendo alguma coisa que Deus não queria dar para eles. Hoje, as pessoas têm sido enganadas com o pensamento de que Deus ele está nos privando de alguma coisa boa, de que a vida está acontecendo e que Deus está nos privando de experimentar as coisas boas da vida. Mas a verdade é que Deus disse para o homem que ele podia comer de toda a árvore do jardim livremente, ou seja, o homem podia comer do que ele quisesse, mas não só isso. O homem podia comer o quanto ele quisesse, à vontade. Então veja, a primeira palavra de Deus para o homem não foi uma palavra de proibição, muito pelo contrário. Foi só depois que o Senhor disse que apenas uma árvore, a respeito do fruto daquela árvore, o homem não poderia comer. Mas antes disso, Deus já tinha liberado todo o suprimento de forma abundante, excessiva, muito além da necessidade do homem, porque o nosso Deus é um Deus generoso. Mas o diabo sempre está tentando nos fazer duvidar da bondade de Deus. E mesmo quando o Senhor nos priva de algo, talvez dizendo para você, olha, não faça isso, não vá por esse caminho, não tome essa decisão, ou até quando o Senhor não concede algo para você do jeito que você espera ou na hora que você espera, na verdade, quando o Senhor faz isso, Ele só está agindo mais uma vez de forma graciosa com a gente. Ele está nos guardando, Ele está nos livrando de algum mal. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus ele é por você, Deus ele não está contra você. Mas, infelizmente, algumas pessoas cultivam uma imagem de um Deus que é carrancudo, de um Deus que nunca está satisfeito conosco, de um Deus que está sempre pronto para nos castigar. E justamente por terem essa imagem errada de Deus na mente e no coração, essas pessoas não conseguem desfrutar da bondade de Deus. Mas preste atenção, o segredo de uma vida vitoriosa é a oração. Você deve conhecer a história
e você se lembra da ocasião em que Davi cometeu adultério com Batseba, e depois Davi mandou matar o marido de Batseba. Então a história de Davi é um bom exemplo do que a Bíblia fala de um abismo ir chamando outro abismo. Mas é tão impressionante quando nós observamos aquilo que Deus disse para Davi depois do pecado. Deus disse: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Então, em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Davi: olha, se você estava infeliz com o seu casamento, por que você não falou comigo? Eu teria te dado muito mais. Nos Salmos, a gente vê Davi orando sobre várias coisas, mas ele não fala sobre o casamento dele ou sobre alguma insatisfação que ele estava vivendo na vida sexual dele. Então, eu quero dizer para você, se você não está satisfeito com qualquer área da sua vida, por que você não fala a respeito disso com Deus? Você está insatisfeito com o seu casamento? Você está insatisfeita com a sua vida sexual? Você está insatisfeito com o seu trabalho? Você está insatisfeito com o comportamento dos seus filhos? Simplesmente peça ao Senhor. Você não precisa procurar outra mulher, outro marido fora de casa, ou você não precisa tentar qualquer tipo de estratégia mirabolante que surge para educar os seus filhos, mas parece que nada está funcionando. Você não precisa ter inveja da vida do outro, da casa do outro, porque na verdade a inveja, no fundo, ela é baseada na crença de que Deus só é bom com o outro, mas com você ele não é bom, ou ele não é tão bom assim. Mas a verdade é que isso é um engano do diabo. Então, peça, simplesmente peça, fale com o Senhor, apresente ao Senhor as suas necessidades, os seus desejos. Se Davi tivesse orado, certamente ele teria evitado muitas dores. Quando nós pedimos, nós estamos demonstrando para o Senhor que nós dependemos dele. E a dependência honra o Senhor, porque mostra para ele que nós reconhecemos que só ele pode fazer. Então guarde isso. Só há graça disponível quando há dependência. Talvez você não peça porque existe uma crença errada na sua mente, no seu coração, de que Deus só é bom conosco, só é bom com você na medida em que você cumpre todos os requisitos da lei. Mas a verdade é que Deus não é bom conosco porque nós somos bons. Deus é bom porque Ele é bom e ponto. Essa é a natureza de Deus. Esse é o caráter de Deus. E mesmo quando nós somos maus, o Senhor permanece sendo bom. Por isso, não coloque limites para Deus. Peça mesmo aquilo que você acredita que você não merece, porque a bondade e a generosidade de Deus, elas não estão limitadas a você, às suas deficiências. Por isso, ouse pedir coisas grandes para o Senhor. Quando nós pregamos a respeito disso, eu percebo que muitas vezes as pessoas pensam: não é possível, porque isso é bom demais. Mas veja, é bom demais e é verdade. O melhor é que essa mensagem que nós temos pregado é muito bom e é verdade. Em toda a história da Bíblia, nós vemos Deus se manifestando a bondade dele para com o homem. No Antigo Testamento, por exemplo, nós vimos que um dos obstáculos para desfrutar dessa bondade foi a incredulidade do povo, porque o povo não creu que aquela terra que manava leite e mel poderia ser conquistada. Embora Deus já tivesse prometido aquela terra para eles, eles não creram que podia ser tão bom assim, que eles poderiam desfrutar de algo tão bom assim. Por isso eu quero te encorajar nesse momento. Siga a lógica do céu. Para você ter uma vida de oração bem-sucedida e para você desfrutar das bênçãos, você tem que ter uma mentalidade celestial. Romanos capítulo 8, verso 32 diz que o Pai não negou a nós o seu próprio Filho, ou seja, se o Senhor não negou para nós o próprio Filho amado dele, aquilo que ele tinha de mais precioso, será que ele não vai nos conceder graciosamente todas as outras coisas?
Se o Pai não negou o seu filho, que custou tanto para ele, por que o Senhor nos negaria a restauração de um casamento, uma provisão financeira, um emprego, uma casa, um carro? Então guarde isso. Deus é bom, Ele te ama, e é por isso que eu quero te encorajar a colocar hoje mesmo, agora mesmo, diante dEle, as suas lutas, as suas necessidades, os seus desejos, e se prepare para receber de forma graciosa do nosso Pai aquilo que você tem pedido para Ele. Então quero te convidar, vamos orar agora. Se você puder, aonde você estiver ouvindo essa devocional agora, feche os seus olhos e coloque diante do Senhor as suas necessidades, coisas que talvez tenham te angustiado. Apresente para o Senhor talvez sonhos, coisas que parecem grandes demais, improváveis demais de acontecer, porque o nosso Deus é um Deus que realiza coisas improváveis, coisas impossíveis, e esse vai ser um sinal. Todos vão ver que aquilo que aconteceu somente Ele poderia ter feito, somente Ele poderia ter realizado. Então, se você puder agora, onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar junto comigo. Coloque diante do Senhor as suas lutas, suas necessidades, sonhos que tem diante do seu coração, que tem no seu coração, e você vai apresentá-los agora diante do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque a sua palavra é viva, a sua palavra é poderosa, ela é eficaz, e nós podemos confiar naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que o Senhor nos garante na sua palavra. E nesse momento nós queremos apresentar diante do Senhor sonhos, nós queremos apresentar diante do Senhor coisas que foram geradas no nosso coração, talvez desde a nossa infância, projetos que tem dentro de nós e que talvez muitos que estão me ouvindo agora tenham a sensação de que são pequenos demais, incapazes demais para que esses sonhos venham se realizar. E eu te peço, Pai, para que o Senhor realize o impossível, que o Senhor realize o improvável na vida daqueles que são improváveis. Eu te peço também por aqueles que estão passando por lutas, necessidades, aflições, questões que talvez tenham tirado a paz, tenham tirado o sono, tenham deixado essas pessoas angustiadas, ansiosas, não tem permitido que elas venham desfrutar da vida, pessoas que talvez não tenham conseguido sequer se alimentar bem, ou pessoas que talvez tenham se sentido tão ansiosas que têm comido demais de forma compulsiva, pessoas que têm manifestado ansiedade de tantas formas. Eu te peço, Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite cada um desses corações nessa hora. E te peço, Pai, para que cada uma dessas lutas, dessas necessidades, dessas dificuldades que esses irmãos estão enfrentando, que o Senhor entre trazendo uma providência, abrindo portas onde não há portas, trazendo um escape para cada uma dessas situações. Nós cremos que o Senhor é poderoso e por isso nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas súplicas, e nós não vamos permitir que o nosso coração ande ansioso por coisa alguma, porque nós sabemos que nós temos um Pai que é bom, que supre as nossas necessidades, porque o Senhor é aquele que não tem deixado faltar nada. A sua palavra nos garante que o Senhor é aquele que veste os lírios do campo com tanta grandiosidade. O Senhor, porventura, permitiria que nos faltasse alguma coisa? Nós sabemos que não. E nessa hora, Pai, nós apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos sonhos, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor é generoso e que a sua palavra, ela é fiel. O Senhor é fiel à sua palavra e o Senhor irá cumprir aquilo que o Senhor tem prometido nela. E por isso nós descansamos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que você permaneça abençoado, que você continue se alimentando e ruminando essa palavra que certamente tem edificado o seu coração. Espalhe também essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder espalhar, porque certamente tem muitas pessoas que estão precisando ser alimentado por uma palavra como essa. Então eu te vejo numa próxima oportunidade. Até lá.